Glórias ao nome do Senhor por essa manhã tão linda. Uma escola bíblica discipuladora. Olha que coisa linda, uma escola que discipula. E discipula na pessoa de Cristo. Ele é o parâmetro, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da história. E hoje nós vamos continuar seguindo aí no nosso estudo do Apocalipse, capítulo de número 4. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Apocalipse, capítulo de número 4. Hoje é um dia de festa, né? Porque tem batismo, hein? 38 vidas vão descer as águas batismais, declarando que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Isso é bênção demais, gente. É bênção demais. Encontrei uma irmã que vai descer as águas batismais, que ela é do tempo do início, bem do início do ministério do pastor Juarez. Tem mais de 20 anos. O esposo dela já era membro da igreja. E hoje nós vamos ouvir o testemunho dela, através daquilo que Deus fez na vida dela, hoje à noite, quando ela descer as águas batismais. O que é a perseverança de um homem de Deus, de um marido, de um esposo, não só de um marido, mas de uma esposa, uma mulher de Deus, que ora, que clama, e que pede ao Senhor que Deus faça uma obra na sua casa, para todos poderem dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Você crê nisso? Quantas mulheres ainda têm seus maridos não crentes? Levantem as suas mãos aqui para eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mulheres aqui nesta manhã. Quantos maridos têm as suas esposas não crentes? Levante a sua mão, se você é um marido. Uma vida ali. Nós vamos continuar clamando. Clame ao Senhor por isso nessa manhã. Pai, nós pedimos por estes maridos, nós clamamos por essas esposas, clamamos, ó Deus, para que de alguma forma essas vidas sejam tocadas pelo poder do Senhor. Que o testemunho de hoje à noite que vamos ouvir, Pai, os testemunhos, venha impactar essas vidas, Pai. Ó Pai, mais de 20 anos, Deus, mais de 20 anos, um marido clamando por sua esposa, e nós veremos o derramar do Senhor. Quando o pastor Juarez fez aquele casamento, ele estava plantando uma poderosa semente, e hoje, depois de mais de 20 anos, nós estamos colhendo estes frutos, porque um plantou, o outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento, e queremos crescer no amor, queremos crescer na graça, na bondade e na fidelidade do Senhor. Abençoe essas famílias e salve essas famílias no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de lermos aí, queridos, tem um braço do ministério dos bereanos que ele ainda vai se estender, que é o ministério dentro do ministério de homens, que é o ministério de esportes. Nós estamos na capital do Espírito Santo, é Vitória. A capital do Espírito Santo é uma das capitais que mais tem corridas em pleno domingo. E hoje pela manhã nós tivemos uma corrida, e um irmão nosso, o irmão Daniel, vou pedir a ele que se coloque de pé, ele ganhou medalha lá naquela corrida. Medalha de quê, meu irmão? Terceiro lugar? Terceiro lugar na corrida. E aí veio uma ideia maravilhosa, que é nessas corridas que acontecem geralmente às 7 horas da manhã, na Norte Sul e também na praia Jardim Camburi, nós termos ali um quiosque dos bereanos para abençoar os corredores. E o Daniel é um atleta maratonista que vai nos abençoar através deste esporte nos bereanos. Nós vamos estar com o nosso quiosque ali para abençoar os corredores e dizer para eles que Jesus sacia a sede deles. Amém? Vamos juntos, igreja, porque temos um leque de oportunidades para sermos intencionais. Antes, na cultura que aprendemos há muitos anos atrás, nós levávamos uma pessoa para a célula. O que muda? O que muda é que agora nós levamos Jesus
a essa pessoa. Antes nós convidávamos uma pessoa para alguém apresentar Jesus para ela. O que muda? Numa visão de uma cultura relacional discipular, nós levamos Jesus a essa pessoa. E o que muda na vida dela? É que agora você se torna o pai na fé dessa pessoa. Você tem filhos na fé? Quem é o seu filho na fé? Quem é aquele que você está discipulando? Há tanto tempo Deus está derramando na sua vida. Agora é hora de transbordar nessas vidas. Amém, queridos? Uma cultura relacional discipular. Vamos abrir então as nossas Bíblias. Eu leio na NVI, Apocalipse capítulo de número 4, verso 1. A visão do trono celestial. Preciosa palavra do Senhor aos nossos corações. A palavra do nosso Deus nos diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. E no centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. É interessantíssimo olhar que até aqui, capítulo 1, capítulo 2 e 3, especialmente no capítulo 2 e no capítulo 3, nós temos uma ótica do Senhor olhando do céu para a terra. Essa ótica que o Senhor tem do céu para a terra fala das 7 igrejas. É uma ótica daquilo como o Senhor vê a igreja. Na verdade, o número 7, você deve guardar isto, o número 7 é o número da perfeição.
Na verdade, o propósito de Deus é olhar para 7 igrejas que representam a igreja do Senhor na terra e demonstrar que essa igreja humana, composta de seres humanos, eu e você, pecadores, falhos, ela precisa de ajustes, ela precisa ser uma igreja lapidada, trabalhada, moldada. Cada uma delas apresenta diante do Senhor as suas falhas. A igreja de Éfeso, por exemplo, é a igreja que faltava compaixão, faltava misericórdia, portanto faltava amor, uma igreja carente do amor. Se queremos ser uma igreja que vamos demonstrar amor, nós temos que encher o nosso tanque de amor. Deus está olhando para a igreja de Sardes, por exemplo, como estudamos, e vimos que a igreja de Sardes era uma igreja que apresentava, tinha uma aparência de ser uma igreja viva, porém estava morta. E eu descobri uma coisa, estudando a igreja de Sardes, porque como fechamos o último ciclo das igrejas, a igreja de Sardes, se você olhar na palavra, você vai ver que a igreja de Sardes aparece no masculino, aquele que está morto. E essa é uma virada de chave teológica, porque o fenômeno Sardes diz respeito à liderança. É uma palavra descrita à igreja, mas ao anjo da igreja. Se a liderança estiver morta, se o líder da igreja estiver morto, com aparência de vida, mas morto, essa igreja não vai prosperar, essa igreja não vai crescer. A igreja de Filadélfia, por exemplo, como estudamos, é uma igreja que tinha muitas oportunidades, portas abertas, porque a igreja de Filadélfia, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Só que era uma igreja carente de perceber com os olhos a perspectiva, o olhar do Senhor, ver as oportunidades. Por exemplo, quando estudamos sobre a igreja de Filadélfia aqui nos últimos dias, nós vimos que a PIBJC é uma das igrejas mais estratégicas que Deus pôde colocar em Jardim Camburi. Por quê? É melhor? Não. É porque ela está localizada hoje, pela graça e a divina providência do Senhor, numa avenida, essa norte-sul, que liga 2 municípios. Oportunidades, portas abertas. Ei, Filadélfia, você não está percebendo que tem portas abertas todos os dias que você desce o elevador? Todos os dias que você se encontra com os seus vizinhos, seus amigos, você se encontra com alguém no mercado, portas abertas. Perceba, esteja ligado, esteja atento, com olhos na frente, olhos atrás, como lemos hoje aqui. Vamos então tecer alguns comentários aqui sobre essa visão que Deus chama o seu servo João, que a história, a tradição vai dizer que João era o discípulo mais novo, por isso é aquele que vai morrer depois. É o discípulo da ilha de Patmos, exilado, mas que tem uma visão do trono. É como se Deus olhasse conosco nessa perspectiva para a terra, mas agora também nos chama a olhar da terra para o céu. E a expressão que me chama a atenção aqui é a palavra que Deus vai dizer para João, assim no verso de número 1 mesmo. Ele diz assim: suba para cá. É Deus dizendo para cada um de nós: saia deste olhar terreno, para de olhar com as perspectivas humanas, suba para cá, vem cá, olha comigo, eu vou lhe permitir ter um vislumbre, ter uma ótica daquilo que está reservado para todos os santos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa visão do trono não nos está oculta, essa visão celestial nos foi revelada. É claro que como, essa expressão como, ela vai se repetir neste capítulo, porque é uma expressão que denota que o homem não é capaz de dizer de fato na plenitude quem Deus é. Então, as expressões repetidas aqui
elas denotam para cada um de nós que a visão que o homem tem de Deus ainda é limitada, de fato, do que Ele é, do que Ele sempre foi e sempre será para cada um de nós. Todas as vezes que nós deixamos de olhar por essa porta, a porta celestial, entramos por algumas outras portas, creio que essa seja a mensagem central do capítulo de número 4. Todas as vezes, meu irmão, que você entrar por outras portas, a não ser a porta celestial, você vai bater de frente. As portas da terra demonstram uma falsa esperança. Estudos foram feitos da quantidade de horas que o brasileiro, ele investe, por exemplo, na mídia. Estudos estão sendo, então, detectados e estatísticas estão sendo feitas, que um brasileiro, vamos falar da nossa cultura, ele investe cerca de 5 a 7 horas em mídia, em entretenimento. E todas essas cores e olhares que nós temos para esses portais, chamados os portais terrenos, tem como objetivo, pelas cores, por aquilo que o inimigo sabe que intensifica o nosso olhar para percebermos as coisas da terra, aquilo que nos faz ter o fascínio das cores, daquilo que é uma imagem, daquilo que é uma ilusão, daquilo que é uma ideação, daquilo que por detrás da mídia, o inimigo trabalha em nossas vidas para que vivamos com uma falsa esperança. Eu acredito que o que Deus quis mostrar a João, quando nós formos tecendo aqui, cada parte deste capítulo, é sobre uma verdadeira esperança. Tire o olhar da terra, daquilo que amedronta, uma iminente terceira guerra mundial. Irã ataca Israel e traz sobre nós o temor. É como se Deus estivesse dizendo para João assim: sobe para cá para você ver como é que eu estou. A iminente terceira guerra, os ataques que aconteceram no dia de ontem, não me tiram do trono. Qual é a visão que João vai ver? A Bíblia nos responde e nos diz que depois de tudo isso, que é esse olhar terreno, Deus me levou a ter uma perspectiva celestial. E o olhar de cada crente, o olhar de cada discípulo, o olhar de cada um de nós deve se manter fito, fixando os olhos no trono. Porque a pandemia, porque as guerras, porque as epidemias, as moléstias da terra não me tiram do trono. Perceba comigo, querido, a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostraria o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, é claro que para ter essa percepção, o versículo de número 2 nos mostra que é preciso ser achado no Espírito. Ninguém melhor do que João para falar do que é andar no Espírito. Porque João, capítulo de número 4, verso de número 24, nos diz que Deus procura aqueles que o adorem em espírito. Essa conexão maravilhosa de João com o que é achar-me no Espírito, perspectiva espiritual, ótica do reino, ótica da glória. E ele diz: alguém estava assentado no trono. A porta chamada Palavra de Deus é a única capaz de nos dar a verdadeira esperança de quem Deus é, o Deus soberano. Portanto, uma porta especial. Quero que você pense neste princípio nesta manhã. Suba para cá e eu lhe mostrarei. Bem, é como se Deus
estivesse abrindo uma porta, porque o capítulo de número 3, ele termina com a igreja de Laodiceia. E o que ficou mais forte no capítulo de número 3 de Apocalipse para cada um de nós, e que é o versículo mais decorado de todos os crentes, Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 20. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se de um lado a igreja do Senhor Jesus, representada pela igreja de Laodiceia, trancou Jesus do lado de fora, Deus está dizendo no seu alto e sublime trono, assim como Isaías no capítulo de número 6, viu o Senhor sentado em alto e sublime trono. Deus está dizendo assim, não importa, a porta vai continuar aberta para a igreja do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se vocês estão me trancando do lado de fora, se há crentes nos dias atuais que têm tido Jesus como um segundo plano, adorar a Deus se tornou uma cultura do domingo, o abrir a Bíblia se tornou um modus vivendi do domingo. Se vocês insistem em me trancar do lado de fora, eu estou batendo. Eu continuo batendo nessa porta. Mas vem cá que eu vou te mostrar uma porta aberta. E essa porta, ela te dá acesso àquilo que eu tenho reservado para a minha igreja. É uma porta especial. Segundo princípio que nós vamos destacar aqui, queridos, quem entra nessa porta passa a viver com Jesus ao redor do trono. Que coisa linda e magnífica. Saber que quando eu entro por essa porta, eu vivo com Jesus. Se nessa terra nós temos ainda algumas experiências que são tristes, que magoam o nosso coração, e na verdade toda a busca do ser humano, querido, essa melancolia, essa tristeza que ainda abate os seres humanos na terra, essa busca por uma esperança, na verdade quando uma pessoa se lança em um relacionamento precipitadamente, sem orar antes, na verdade ela está buscando o quê? Algo que remedie a sua tristeza, algo que venha garantir a ela que ela é amada. Quando uma pessoa busca nos prazeres terrenos essas portas, é Deus mostrando para nós agora, olha, há uma porta, meu irmão, que eu sei que você tem as suas necessidades de ser amado, de ser cuidado. As portas da terra te apresentam essa falsa impressão de que você vai ser compensado, vai ter o feedback, vai ter um retorno, vai ser elogiado, vai ser prestigiado. Aí Deus está te dizendo assim, vem para cá, suba para cá, para essa porta, que eu vou garantir a você todas as suas faltas e carências, ao redor do trono. Essa porta com Jesus, nós temos que destacar, é uma porta estreita, é uma porta estreita, é uma porta de renúncia, é uma porta de, como Gálatas 2:20 vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. É morte, todos os dias nós mortificamos, é porta estreita, mas a visão que João tem, é a visão do Cristo glorioso, para todos aqueles que vão entrar pelas portas celestiais. Pergunta, você tem a certeza nessa manhã que você vai entrar por essa porta celestial? Você está seguro, meu amado? Há uma convicção inabalável no seu coração de que se você morrer hoje, você vai para a eternidade? Essa porta demonstrada por João aqui, nos garante tudo isto. Se na igreja de Tiatira, nós temos, tanto em Esmirna quanto Tiatira, uma igreja que abriu a porta para o pecado, e começou a intercambiar com toda a cultura grego-romana,
dos ídolos daqueles dias, uma igreja como Esmirna e Tiatira, que não tinha pudor, que não tinha limites, que tinham orgias na frente dos templos. O Senhor chama a cada um de nós para que subamos. E qual é a visão então que nós precisamos ter? Uma primeira imagem do Deus soberano, o soberano do universo. Qual a primeira perspectiva que você precisa nesta manhã guardar? Suba para cá. Vem aqui ver, João. E eu vou revelar isso, porque um dia a primeira igreja batista de Jardim Camburi estará estudando sobre isso. E eu tenho como propósito que uma vez que vocês venham ler essa palavra, vocês tenham uma garantia como igreja do Senhor representante da terra, que eu estou te levando para um lugar onde eu governo, onde eu sou soberano, onde não há catástrofe, onde não há maldição, onde não há guerra que vai abalar o povo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós podemos nessa manhã, queridos, diante do trono do soberano. O trono, como vai dizer aqui na NAA, o trono armado no céu. Um Deus assentado, um Deus que nos enche de esperança, por sabermos que a maneira como João vai ver, é que todos os anciãos, que nós já vamos dizer o que representa aqui, os tronos, estão vestidos de branco. Isso deve trazer para nós uma inquietude santa nessa manhã, do quanto nós temos de fato estado com vestes brancas, o quanto nós temos lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Um trono que demonstra um Deus soberano. É como Deus dizendo para você assim: se você tem ansiedades e preocupações na sua vida, se você tem essas angústias, se você tem medos, enquanto eu li essa palavra, traduzia e aplicava para dizer a vocês, o Espírito Santo me falava, há pessoas ali que você vai estar falando, sendo o meu porta-voz nessa manhã, que vão estar com medo, medos. Talvez a pergunta para você nessa manhã, e eu quero lhe fazer, é: quais são os seus medos? De que você tem medo? Medo das coisas não darem certo? Medo de perder o seu filho? Medo de perder o seu casamento? Quais são os seus medos? Quais são as suas ansiedades? Eu estou no alto e sublime trono. Estou garantindo para minha noiva que eu não perdi o controle da sua vida. Eu não perdi o controle da sua história. Eu vou cuidar de você, porque para mim você é menina dos meus olhos, e os bereanos são meninos dos meus olhos. Você é cuidado, você é sustentado por um Deus que é transcendente, um Deus que também, segundo essa palavra do capítulo de número 4, demonstra ser um Deus pessoal. Por quê? Porque o texto nos diz, queridos, que eu vi Ele como alguém. Olha que coisa linda e extraordinária o verso de número 2. E alguém estava sentado no trono. Todas as vezes que você colocar o óculos para ler o verso de número 2 do capítulo 4, você deve se lembrar que Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se humanizou, um Deus que veio à terra. Uma maior e mais linda declaração desse Deus pessoal que eu já vi em toda a Bíblia está em Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 5, que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes veio na forma de homem, na figura de servo, pelo que ele esvaziou-se de si mesmo, e pelo qual toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.
Talvez a mais linda descrição no Antigo Testamento esteja em Isaías, capítulo de número 53. Ele foi um homem de dores, ele sabe o que é padecer, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz, mas por suas pisaduras nós fomos sarados. Um Deus pessoal, portanto, quer ter relacionamento íntimo com você. Se precisamos crescer neste mês no amor, e nós temos que entender, queridos, que há algumas perspectivas do amor. O amor ágape é o esperado de Deus para cada um de nós. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. Uma vida entregue ao Senhor. O amor ágape tudo suporta, tudo crê, não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, tudo espera, tudo suporta. A Bíblia diz que havendo profecias, o amor de muitos se esfriaria. Eu espero, querido, que você venha crescer em atos de amor, porque o amor precisa ser o quê? Materializado. O amor precisa ser prático. Se você está do lado da sua esposa ou do lado de alguém, pergunta para ele assim, qual é a sua linguagem de amor? Pergunta para ele, qual que é a sua linguagem de amor? Já descobriu? Pergunta assim, já descobriu? Isso resolve muitos dos problemas. Eu descobri lá em casa que uma linguagem de amor que nós temos lá, da minha amada, é o dar e o receber presentes. Alguma irmã se identifica nesta manhã? Dar e receber presentes. Uma já está dizendo aleluia, né? Então, gestos de amor, um amor prático, materializado, concreto, visível, é um amor que vai expressar através de um buquê de rosas. Há quanto tempo você, amado bereano, não entrega um buquê de rosas para sua esposa? Você vai falar assim, toma distraído, fala. Quanto tempo faz que você não chega com aquele bolinho baratinho, de R$ 26, da Casa de Bolo, da Carlos Martins, aquele de nozes com maçã, maçã e nozes, maçã e castanha, canela e maçã, eu não sei, escolha o cardápio, meu irmão, e vamos praticar o amor. Amor materializado, um Deus pessoal. Eu quero que você grife o verso de número 2, alguém. Porque Ele é um Deus pessoal, Ele é alguém. Alguém que te considera, alguém que é pessoal, é excelso, é digno. Mas a terceira imagem que nós vamos ver no capítulo de número 4 é de um Deus único. O verso 3 nos diz, e esse que estava sentado era semelhante. Olha que coisa interessante, a sua transcendência. Não tem ninguém igual, não tem ninguém como ele, mas ele não se atreve a dizer quem ele é, como ele é. Era uma definição que ele busca, uma analogia, para expressar, para dizer como, o aspecto. Todas as vezes que nós falamos dessas pedras preciosas aqui, jaspe, sardônio, ao redor do trono, é o quê? É a glória, o Deus glorioso. Esse Deus único, que através das suas pedras preciosas, numa analogia de João, tentando uma tentativa de dizer como ele viu essa imagem do trono celestial, ele está tentando chegar para entender cada um de nós entendamos que é a sua glória, é a sua majestade, é o esplendor, o brilho de uma pedra que brilha, e ninguém pode ofuscar, ninguém pode tirar o brilho daquele que brilha para sempre,
que é glorioso, que é majestoso, toda a sua glória, todo o seu esplendor, o seu resplendor. Ele resplandece essa luz, ele brilha como jaspe, como ele vai dizer aqui, como ele vai dizer o sardônio. Ele vai dizer mais, semelhante no aspecto à esmeralda. Essas pedras foram usadas para representar a glória de Deus. Mas também, em quarto lugar, a imagem de um Deus grandioso. Esse Deus que é grandioso. É interessante porque aparece aqui no verso número 3, uma expressão: havia ao redor do trono um arco-íris. O arco-íris na Bíblia representa o quê? O pacto, a aliança, inquebrável. Então, João está olhando e falando assim, olha, como ao redor do trono há esse arco-íris de um Deus que prometeu que jamais iria inundar a terra. Um Deus que é este, glorioso, majestoso, único, pessoal, mas é um Deus também que cumpre a sua palavra. Em quinto lugar, Ele é o Deus da palavra. O Deus que cumpriu a sua palavra em Noé, continuará cumprindo. O aspecto de esmeralda. Mas veja, o verso de número 4 também vai dizer, queridos, para nós que haviam 24 tronos. Eu descobri estudando, e é John Edom Led, um dos comentaristas que eu tenho ficado fascinado com a forma como ele vai tecendo sobre esses comentários aqui. Ele vai dizer que esses 24 tronos representam todos os salvos, que vão se assentar na glória e reinar com o Senhor. Por quê? Porque 12 no Antigo Testamento, 12 patriarcas, 12 discípulos. Depois, nós vamos ver aqui, depois que vem os 24 anciãos, que é essa representatividade da igreja no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. 24 e 12 vezes 12 é 144, a representatividade de todos os salvos. Então, você tem uma visão de que todos aqueles que servem ao Senhor vão um dia se assentar na glória, no trono. Se você aqui na terra não se sentou em um trono, você não foi reconhecido na glória celestial, você vai se assentar no trono da glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meu amado. Se não há reconhecimento na terra, se você é rejeitado na terra, se você foi humilhado na terra, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você um dia vai se assentar ao redor do trono, entre os 24 tronos da glória celestial. 24 anciãos que adoram, que glorificam. E é interessante, porque o texto diz que esses 24 anciãos aqui descritos como os 24 que representam a igreja do Senhor na terra, salva, remida, lavada pelo sangue do Senhor, eles vestem de branco e com coroas de ouro na cabeça. Interessante isso, porque no capítulo de número 3 de Apocalipse, o Senhor está dizendo que Ele é o Cristo vitorioso. E aquele que é o vitorioso vai vestir-se de branco. O Senhor cumpre a sua palavra no capítulo de número 4. Se esta igreja do Senhor, quando Ele escreveu à igreja de Laodiceia, que o vitorioso vai se sentar no trono, aqui no capítulo de número 4, Ele está cumprindo a sua palavra. Se em algum momento, no capítulo de número 3, verso de número 21, Ele diz que este que se assentou no trono tem a sua vitória, Ele está marcando a sua noiva na terra, dizendo assim, olha, confiem na minha palavra, creiam na minha palavra. E o texto diz, vai se sentar com vestes brancas, porque um dia o Senhor disse isto para a igreja do Apocalipse, no capítulo de número 2, a igreja de Filadélfia, você vai ser fiel, e se você for fiel, dar-te-ei a coroa. Eles estão com coroas na cabeça, ouro na cabeça.
Se você está vestido de branco, na terra o vitorioso se veste de branco, os 24 anciãos vão se vestir de branco. Ele vai dizer isso para a igreja de Laodiceia. O vitorioso se veste de branco. Ele é fiel em cumprir a sua palavra, no verso número 4. Meu irmão, eu não sei como tem sido a sua vida no dia a dia. Aqueles que nem abrem a Bíblia no culto. Aqueles que fazem do culto uma palestra. Aqueles que vêm para o culto e não têm contato sequer com a palavra. Se sentam na cadeira da contemplação, na cadeira, talvez do criticismo, na cadeira da observação, porque eu sou um observador, mas todos aqueles, e eu sei que nem todos, mas todos aqueles que se sentarem na cadeira do adorador, e essa cadeira que eu estou te chamando nessa manhã para você se sentar, meu irmão, esquece a cadeira da contemplação. Você não é o contemplador que Deus procura. Deus procura o adorador. Aquele que tem contato com a palavra. E um bom discipulado para a gente fazer nas nossas células. Lugar de aperfeiçoamento, lugar de edificação, lugar de transformação, lugar de edificação dos santos, do equipando os santos. É perguntarmos como foi a sua vida de adoração na palavra durante a semana. Como foi a sua vida de oração. É lindo ver o que uma célula, ela promove no meio da igreja: comunhão, edificação. Quantos aqui são abençoados pelas células da PIBJC? Levanta a sua mão. Hoje nós vamos testemunhar aquilo que as células têm sido na PIBJC: cuidado, edificação. Temos que avançar sim no discipulado que confronta. Já que você não vai fazer isso durante a semana, eu acho, mas você pode me surpreender. Pergunta para o seu irmão assim: como foi a sua vida de leitura bíblica essa semana? Pode perguntar, meu irmão. Pergunta para ele. Agora pergunta: qual foi o texto que você leu? Mas se ele falar que não leu nada, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Fala assim: o que você está pensando em ler essa semana? Qual o texto bíblico? Qual o texto bíblico que você vai se aprofundar essa semana, meu irmão? Você vai tecer o capítulo número 4, estudá-lo, esmiuçá-lo. Vai ler um livro da Bíblia. É isso mesmo. É isso que eu estou achando aqui desse púlpito, que você vai ler um livro da Bíblia inteiro. Eu estou com essa fé, meu irmão. Eu estou animado aqui nesse púlpito, crendo que você essa semana não vai ter esse negócio de pegar a sua Bíblia no celular, não. Vai pegar a Bíblia de papel. Nada contra, Deus já me falou e fala direto na Bíblia digital. Louvado seja o nome do Senhor. Eu marco, grifo. Pega a Bíblia de papel. Abra. Tenha contato. Porque o vitorioso se senta com vestes brancas. O vitorioso se sentará no trono. Mas há um detalhe no texto aqui para a gente finalizar nessa manhã, que a gente não pode perder, que nós não teremos outra oportunidade, pelo menos nos próximos meses, de voltar ao capítulo de número 4. Além de tudo isto, o verso de número 6 diz, o verso de número 5, do trono saíam relâmpagos, mostrando o poder, vozes, trovões diante do trono, estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Meus irmãos, todo o cenário está sendo preparado com as guerras. Um dos maiores países com o armamento bélico do mundo se chama Irã. Estados Unidos apoia Israel. Estados Unidos apoia Israel.
É Deus dizendo assim: eu tenho 7 espíritos, meus 7 olhos, minha plenitude. Eu estou vendo. Nada disso da terra me abala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua noiva, a igreja do Senhor. O Senhor está mostrando o seu poderio bélico, glorioso, que vai além do poder da terra. Ali estava no verso 6, o trono, algo como um mar de vidro. Interessante que o capítulo de número 57 de Isaías, no verso 20, fala que há um mar de lama, demonstrando todos os pecados da terra. Se no capítulo 57 de Isaías mostra um mar de lama, o capítulo de número 4 de Apocalipse, no verso 6, mostra um mar de vidro cristalino, mostrando a transparência, a limpeza, o puro, o santo, glorioso Senhor se apresenta como esse mar de vidro, uma representatividade da santidade requerida do Deus Santo aos seus santos. Sede santos, porque eu sou santo. Se o fascínio da terra, os prazeres da terra, se você ainda se vê tentado com as coisas da terra, os prazeres da terra, o mar de vidro da terra, a tela de vidro da terra, a tela do celular da terra, da terra, meu amado, existe um mar de vidro cristalino que o Senhor quer que por ele você passe. Santidade o Senhor requer. Mas, último detalhe, o primeiro ser vivente, quando ele diz que no trono, à volta do trono, havia também 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por trás. Sabe o que significa isso? O Senhor não perde o olhar da terra, porque se você olha para frente, você não tem o olhar da terra, de trás. Você não pode olhar agora para trás, você só pode olhar para frente. O Senhor conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, Ele conhece aquilo que você foi, mas Ele também está declarando com esse olhar para frente e para trás, que Ele é aquele que vê o seu futuro. O diabo vai dizer para você quem você foi, mas você nessa manhã pode lembrar quem Ele será no futuro, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Todas as vezes que você olhar para essa plenitude de um Deus que conhece, Ele é atemporal, Ele conhece todas as eras, olhar para frente, olhar para trás, Ele não perde o olhar, Ele não perde o controle, Ele está olhando para tudo, todos os sinais que estão acontecendo na terra, para frente e para trás, o Senhor está olhando. O texto então nos diz que o primeiro ser vivente era semelhante a um leão. 4 seres são demonstrados aqui. O leão, ele diz sobre o novilho, o boi em algumas versões, ele diz também sobre o ser humano, o homem, e ele diz o quarto, que é a águia. Se nós temos o primeiro aqui, que é demonstrado o leão, demonstra a força. Encontrando os melhores comentários, eu descobri que esse leão aqui representado, os 4 seres viventes que estão ao redor do trono. Isso é céu, meu irmão, isso não é uma visão apenas, isso é a glória futura. O leão para representar a força. Mas há aqui também o boi, porque o boi representa o sacrifício que cada um de nós temos que fazer todos os dias. O texto fala do ser humano, o homem, que representa o quê? A inteligência, a sabedoria. Mas fala da águia, porque representa a agilidade, a rapidez. Esta águia, como num pleno voo, ela está voando, mostrando a agilidade, um equilíbrio da força, da entrega, da renúncia, do sacrifício do novilho, do sacrifício do boi. A ideia de que o ser humano, pelo seu equilíbrio, a sua inteligência e sabedoria, ele pode ser domado, ter o domínio próprio, mas fala dessa agilidade da águia. Cada um de nós somos essa representatividade aqui e temos que ter esse equilíbrio. Mas há um detalhe fantástico. Eu quero terminar, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda aí, meu irmão. Eu quero terminar, mas o texto é fantástico. Eu quero almoçar com a irmã Kelly, levá-la para almoçar hoje
no Come Come. Ela gosta de ir no Come Come. Eu vou levá-la lá hoje. O texto diz: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tinham descanso. Proclamando, vamos juntos, queridos, o verso de número 8, o que eles declaram? Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Verso de número 9, e sempre que estes seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, o Deus nosso, e de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Sabe o que estes 24 anciãos que se prostram, adoram e colocam as suas coroas diante do Pai, diante do trono, diante de Deus, estão dizendo para nós? É o Senhor nos ensinando como devemos adorar. Eles não se cansam, porque adoração é um estilo de vida, é diário, é todos os dias. Eles estão nos ensinando que na glória haverá música, haverá adoração, cântico. E se você quer ir para a eternidade, meu irmão, se você é um cidadão celestial, comece a ensaiar aqui na terra e seja um cantor, um adorador. Talvez você diga: eu não tenho voz para cantar. Como o poeta sacro disse, eu queria ter mais que uma voz para adorar. Mas o Senhor está te chamando para adorar, para ser o adorador. Uma harmonia celestial, um sincronismo, um reconhecimento de que as coroas, os louros, a glória da terra, tudo que recebemos como reconhecimento da terra, nós colocamos aos pés daquele que vive e criou todas as coisas.